Abre sua Bíblia lá comigo, 1 João 5:21, que hoje eu quero continuar a pregação que eu preguei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu preguei um sermão chamado Ego Bom é Ego Morto, ou Ego Bom é Ego Esquecido. Mas hoje à noite eu quero falar sobre isso aqui. Olha esse verso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu quero falar sobre onde nascem os ídolos. Onde nascem os ídolos. Eu peguei o dicionário da língua portuguesa, Roais, que diz que ídolo é culto que se presta a um ídolo, ou amor excessivo, ou admiração exagerada. Idolatria é culto que se presta a um ídolo, ou amor ou atenção exagerada. Lucinho, aonde surgiram os ídolos? Os ídolos surgiram lá no Jardim do Éden, quando tínhamos toda a liberdade e só tinha uma restrição: não encosta nessa árvore. O que o ser humano fez? Foi lá na que não podia. Eu falei com meu pai hoje, eu almocei com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito inteligente, fez 2 faculdades. E eu falei: pai, eu pesquisei esses dias, existem 80 mil árvores frutíferas no mundo. E dessas 80 mil árvores frutíferas, 24 mil o fruto é comestível. Você imagina, 24 mil árvores no Jardim do Éden, para comer de tudo, meu filho. Qual que o homem quis, gente? Aqui não podia. Por isso que nós somos assim. A gente tem esse gene dentro da gente. 1 milhão de páginas na internet, qual a gente quer ver? Que não pode. 1 milhão de palavras na língua portuguesa, o que a gente quer falar? Que não pode. 1 milhão de gente para a gente namorar e casar, qual que a gente quer? Que não pode. 1 milhão de pensamentos. Gente, você pode pensar sobre miojo. Ao invés de pensar sobre miojo, sabe o que você pensa? Ai, que nojo de fulano de tal. Nós temos o dom de falar: peraí, o que Deus proibiu? Então foi isso que eu quis. Nossa, Jesus proibiu bem o que eu estou querendo. Aí nascem os, fala comigo, ídolos. Então a atenção da mulher se voltou para a voz da serpente e não para a instrução de Deus. Assim também nascem os ídolos. Toda vez que você ignora a voz de Deus e dá uma atenção exagerada para tudo o que não tem a ver com a voz de Deus. Um dia um jovem me disse: Lucinho, eu vou praticar sexo com a minha namorada. Eu falei: Deus diz na sua palavra que não. Ele falou: mas eu tenho que provar. Eu falei: não tem que provar. Tenho que provar. Eu preciso provar. É mesmo? Aí a namorada chegou, eu falei: ó, ele está me falando que ele vai ter relação com você. Aí ela ficou com aquela cara de, fingindo que não sabia, mas já tinha conversado. Sabe como? Cara de sonsa. Só que eu conheço a raça. Eu lido com esses mentirosos tem muitos anos. Só Satanás mente mais que um adolescente. Anota isso aí, que isso é versículo. Anota aí. Só Satanás. E se ele parar de mentir um pouquinho, os adolescentes passam ele. E os pais, quem são os pais? Os trouxa, que são os últimos a saber, os últimos a orar, os últimos. Por isso que pai e mãe, se não orar e não puser o joelho no chão, Jesus não conta as tretas do seu filho e da sua filha, você vira um panaca, uma manteiga, né? Aquela sonceira ambulante. O meu bebê, o bebê é cobra, o bebê é chefe de pavilhão, o bebê é o Zé Pequeno. Comigo não, Zé. Eu trabalho com esse povo muitos anos para cair nessa. Tá? Então quem sabe você está aqui e Jesus está tentando dar um upgrade na sua cabeça aí, para você começar a enxergar seu filho como ele realmente é, e não como você gostaria que ele fosse. Meu bebê. Ai, que nervoso que me dá. Sabe o que eu falei para esse jovem? Então eu quero que você come cocô também. Quê? Falei: não, se você vai provar sexo,
Quem sabe cocô também não é bom e o povo mentiu. Eu quero que você entre num acidente de carro, porque às vezes acidente de carro não é tão ruim assim. Entra num poste, puf, vamos ver, às vezes não dói, às vezes você vê anjos, não sei. Vamos fazer o seguinte: tudo que Deus falou, você tem que fazer o contrário. Vamos fazer, já que você quer quebrar um princípio, vamos quebrar todos? Ele falou não. Aí eu falei para ele uma frase: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E foi isso que Adão e Eva fizeram, gente. Eles começaram a olhar para a árvore, eles começaram a dar uma atenção para ela, e os dois começaram a cutucar um outro, falar assim: ai, mas é gostosa, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou querendo. Ô Eva, mas nós já temos manga. Não, eu estou enfarada de manga. Ai, mas tem uva. Não, mas ai, olha ela, essa árvore está me chamando. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Eu não estou aguentando, eu estou ouvindo. Ai, vamos lá, vamos chegar perto. Não, a gente não pode pegar, mas vamos ficar rodeando, porque a gente é assim, não pode pecar, mas fica bem pertinho do pecado, assim, bem pertinho. Um dia um jovem falou para mim: Lucinho, o que eu posso fazer com o corpo da minha namorada sem pecar? A resposta que eu dei foi o seguinte: faça com o corpo dela tudo que você poderia fazer no altar da igreja. Ele falou: nossa, então eu não vou poder fazer nada. Eu falei: então não faça nada. A nossa vida tem que ser lá fora do mesmo jeito que seria aqui no altar. Sim ou não? É isso que é uma vida no altar, sim ou não? É isso que é uma vida no altar. Ou então, o cristianismo é plástico, o cristianismo é performance. Não, o cristianismo é vida. Porque senão eu subo aqui, abutou, finjo ser um mestre teológico bacana, imposto a minha voz, aleluia, e eu estou aqui para ensinar vocês, pecadores, o caminho da luz e da salvação. E desse daqui, um demônio. Não é isso o reino de Deus. O reino de Deus é: do jeito que você vive aqui, do jeito que você está aqui, você vai ser na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no transporte público, no meio de seus parentes no fim do ano, na hora que eles começarem a tomar pinga, você vai tomar Coca-Cola. É assim! Qual é o processo da idolatria? Como que a idolatria chega na vida de alguém? Veja comigo aí, volta um pouquinho sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, verso de número 14. Tiago 1, 14, tem o processo de como uma pessoa se torna um idólatra. Olha aí, ó. Porém, cada um é tentado pelo mau desejo. Fala comigo, mau desejo. Primeiro vem uma vontade. Ai, que vontade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Se nós formos fazer tudo que dá vontade na gente, esse mundo vira um caos amanhã, sim ou não? Não pode não. Já imaginou? O sinal fica vermelho. Ai, que vontade de furar o sinal vermelho. Nós vamos ter mortes até o... Ai, que vontade de dormir sem escovar dente. Daqui a pouco é uma geração de banguelo. Ai, que vontade de enfiar a mão na cara de fulano de tal. Oh. Primeiro vem a vontade. Depois, sabe o que o texto diz? Assim, ó: sendo por este atraído. A segunda parte da idolatria, primeiro vem a vontade, depois nós temos a sedução. Diga comigo, sedução. O que é a sedução, gente? É dar muita atenção para aquele objeto, ou para aquela pessoa, ou para aquela situação. Vamos supor que você quer ser um namorado. Aí você olhou, já quero. Me serve, hein? Aí você bate o oi e fica. E aí começa, e aí começa, e aí começa. E eu tenho uma frase que é assim, ó: quando não somos loucos por Jesus, sobra amor para a gente dar para qualquer idiotice. Do nada, algumas coisas se tornam importantes e se tornam ídolos na nossa vida. Por quê? Porque o primeiro mandamento nós não estamos cumprindo, que é o quê? Amarás o Senhor teu Deus.
O único mandamento que diz que você pode amar acima de todas as coisas é Deus. Nem o próximo você pode amar. Eu não posso amar a Patrícia de todo o meu coração. Eu não posso amar eu mesmo de todo. A Bíblia diz: ame o próximo como a si mesmo. É para eu dar para o pastor, é para eu dar para a pastora Mônica a medida do amor que eu tenho por mim. Você não deve amar ninguém mais do que você se ama, não. O único amor desenfreado, sem freio, morra abaixo, que você tem que ter na vida, é por Jesus. O que a gente faz? Bem o contrário. Temos um relacionamento com Ele frio, mais ou menos. Ai, Tu és meu Deus, Jesus, recebe a minha adoração. Eu tô querendo comer açaí, acaba logo esse culto. Aí encontra uma mulher, encontra um homem. Minha vida, meu cosmo, meu mundo, meu tudo, minha delícia. Soa um alarme lá no céu assim. Uau, 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 uau. Alarme de ídolo detectado. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A segunda parte do ídolo é a sedução. A terceira parte, o texto diz assim: ele é seduzido e o desejo tendo concebido. O que é tendo concebido? Aí já é a prática da coisa errada. Olha para mim. Nós criticamos muitas vezes o católico porque eles têm um altar. Criticamos os hindus porque eles têm um altar. Criticamos outras religiões porque eles têm um altar com um monte de imagem de gesso e de barro. Só que nós, sabe onde é que o evangélico põe ídolo? No altar do coração. É aqui dentro que a gente coloca esses ídolos. Ninguém vê o altar. Nenhum de nós é trouxa. Mas é só você entrar na rede social da pessoa que ela se entrega sozinha. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó: fruto podre cai sozinho. Não precisa jogar pedra não, uma hora todo mundo vai falar. Aí vem a prática. E por fim, o que vem? A morte. O verso termina dizendo: e o pecado uma vez consumado gera morte. Sabe o que é o problema da gente entender esse texto aqui? A gente acha que está falando de morte física. Não é não. Não é só morte física não. É morte do casamento, é morte da alegria, é morte da vontade de sair, é morte do ministério, é morte das amizades, é morte de sonhar no futuro. Todo tipo de morte entra quando a gente tem um ídolo, porque o ídolo suga tudo que a gente tem. O ídolo exige atenção. E a gente fica doido. Nós ficamos doidos com aquilo ali. E a gente vai sendo seduzido. Lucinho, aonde que o diabo entra nisso? Ele entra na indução. Diga comigo, indução. Sabe o que é indução? Indução, está aqui o Lucinho, está aqui o capeta. O capeta fala assim: eu sei o que você quer. Eu sei que você está olhando demais. Vai lá. Foi isso que ele fez com Judas. A Bíblia diz essa palavra: tendo Satanás induzido Judas a vender Jesus. Mas o capeta já ficou observando Judas e falou: ah, ele tem um problema com dinheiro, eu vou fazer ele vender o mestre dele. Só que eu vou contar para vocês um segredo: Judas não achava que ia terminar daquele jeito. Sabe o que Judas pensou? Eu vi ele andar sobre o mar, eu vi ele ressuscitar Lázaro, eu vi ele multiplicar os pães. Sabe o que vai acontecer? Quando ele for preso, ele vai simplesmente sair voando. E vai pousar lá na Judéia assim, ó. E vai estender a mão, os romanos vão morrer. Mas eu vou pegar meus 30 contas aqui, ó. Ihu! Quando ele viu que o mestre dele foi preso, não resistiu, não respondeu nada e morreu, ele viu que o dinheiro na vida dele havia se tornado um ídolo. E ele tinha literalmente tirado Jesus do lugar e colocado Mamon no lugar. No Brasil, nós temos hoje uma geração muito apaixonada por três coisas. Quais são os grandes ídolos do povo brasileiro? Dinheiro, poder e ser feliz na vida sentimental ou sexual. Essa é a verdade. Por que a gente tem esses três deuses, fora outros tantos? Porque na verdade, gente,
nós não adoramos os deuses, nós adoramos nós mesmos. E nós criamos isso tudo para fazer a gente feliz. Hoje nós estamos achando mais importante ser feliz do que ser santo. Deixa eu te falar, é impossível ser feliz sem santidade. Hoje nós estamos querendo felicidade a qualquer custo. Não existe felicidade a qualquer custo. Felicidade é uma pessoa, é um estado de espírito que vem por você ter feito as pazes com Deus mediante seu filho. Quem entendeu o que eu estou falando? Felicidade não é isso aqui não, ó. Ai, estou satisfeito. Felicidade é uma pessoa, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você não acha isso numa esposa nem no marido, você só acha isso no Filho de Deus.